Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu tenho a honra de mais uma vez, pela segunda vez, receber aqui no canal a Andréa Vargas. Obrigado pelo carinho. A Andréa veio aqui em Bragança para fazer uma escola de sexualidade e a gente aproveitou para gravar esse vídeo aqui. Você aconselha muito, recebe muita demanda do vício em pornografia e se sim, como é que vocês aconselham essa questão? A gente sempre tem demanda nessa área, porque chega a ser, acho que até talvez um traço cultural aqui no nosso país. Muitos meninos já crescem, inclusive, sendo discipulados, encorajados pelos seus pais a se tornarem homens à medida que entram em contato com a pornografia ou até mesmo com a prostituição. Então acaba sendo uma demanda bastante recorrente. Entendi. E como é que vocês trabalham essa questão do vício em pornografia? Como é que é? Qual é a linha desse aconselhamento? Normalmente o que a gente orienta é que a pessoa primeiro saiba definir o que é vício sexual. Ok. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela acha o seguinte, por exemplo, uma vez uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, esposa de pastor, ela chegou pra mim e falou assim, você fala sobre vício sexual? Eu falei, falo. Falou, mas você fala a favor ou contra? Eu falei, oi? Você fala a favor ou contra? Eu falei, mas como assim? Não é bom gostar de sexo? Porque o que ela estava entendendo? Que ser viciado em sexo é gostar de sexo. Okay. Então ela ficou na dúvida. Isso não é bom? Não é bom uma pessoa gostar de sexo? Aí eu tive que explicar para ela que vício sexual não é isso. Então vício sexual não tem nada a ver com gostar de sexo. Então um exemplo que eu costumo dar é de um rapaz que alguns anos atrás eu aconselhei. E eu lembro que ele já estava medicado, ele tomava medicação prescrita pelo psiquiatra. Então nós estamos falando de medicação para controlar a libido, okay. Certo? Porque ele se enquadrava no quadro de compulsão sexual. E mesmo medicado, ele ainda se masturbava 25 vezes por dia. Oh. Então esse rapaz, ele se masturbava chorando. Você consegue imaginar uma coisa mais patética do que o ser humano se masturbar chorando? Detalhe, muitas vezes em público. Por quê? Porque ele não conseguia mais se controlar. Então ele era um homem... Chorando porque já estava machucado, já estava... Sim, porque ele não queria. Isso que é triste, porque não era alguma coisa que... Sabe aquela pessoa que está em fragmentos? Sim. Na cabeça dele, eu não consigo ficar sem, eu tenho que fazer, okay. Mas seria melhor se eu não fizesse, mas eu não consigo deixar de fazer. É como se fosse uma imposição, uma obrigatoriedade. Então é um cativeiro terrível. Sim, sim. E o que era triste, ele, por exemplo, só podia usar roupa escura. Por quê? Porque ele vivia em carne viva. Ele sangrava. Então, no decorrer dos aconselhamentos, chegou um dia, ele chegou lá no Avalanche e ele chegou super feliz. Ele falou assim, você viu? Estou de bermuda branca. Então você vê a vitória dele. Uau. Porque ele conseguiu ir reduzindo a intensidade, né, a frequência da masturbação, e com isso ele pôde começar a cicatrizar e ter a liberdade de poder andar com uma bermuda clara. Então parece que é uma coisa tão mínima, né? Aí você fala assim, nossa, mas isso aí é um caso muito assim extremo, né? Quantos? Pois é, mas como que ele começou? Ele não começou com 25 masturbações, ele começou com uma. Sim. Entende? E achou gostoso, claro, porque ele se tocava, sabia como se tocar, na intensidade que ele achava que era legal e tal, então foi fluindo. E quando de repente aquilo ali não estava muito legal, ele começou a achar estímulo onde? Na pornografia, entende? Então assim, ele conseguiu como se fosse um trampolim, para ele poder ter esse êxtase todo que ele achava que ele precisava para se manter bem, para se manter feliz, para ter bem-estar. Então, normalmente, eu acho que pra gente começar, a gente precisa, assim, entender. Você sabe o que é vício sexual? Aí a gente chega num denominador comum. Aí eu vou devolver pra pessoa. Então, você se encontra nisso? Sim. E o que você quer fazer com isso? Aí a pessoa fala assim, eu quero parar. Aí eu tenho que entender, mas você quer parar por quê? Ok. Por quê? Porque, às vezes, ela nem quer parar tanto assim. Entendi. Ela não quer. A pessoa, ela não quer abrir mão daquilo. Okay. Então eu te pergunto, então o problema é sexual? E essa é a linha que eu carrego. O problema não é sexual. O problema está no coração. Ok. É ídolo. O problema é idolatria. É idolatria.
É uma idolatria sexual. Então é que a Bíblia não traz esse termo, né, de vício sexual, mas traz o tema recorrente de Velho a Novo Testamento de idolatria. Então a gente pode estar falando de uma idolatria sexual. Ok. É então, mais uma expressão, né, de idolatria. O início do aconselhamento é esse. Você quer e por que você quer. Porque... E o que é legal é que eu acho que a pessoa não é nem chegar no porquê, mas no por quem. Boa. É por quem? Sempre. Eu acho que a pessoa pode ser honesta e falar assim, olha, por mim eu não deixo, porque é muito gostoso. Mas por ele eu estou disposto a abrir mão, ainda que me doa. Então é por um amor maior. Ok. Entende? Sim. Aí a briga vai ficar boa, porque vai ser de ídolo para Deus. Aí a briga vai ficar boa. Entra em briga. E vencida. Vencida. Está consumado. Foi vencido. Tá, aí a partir do momento que a pessoa, você entendeu, ela quer, qual que é o próximo caminho que você percorre? Por isso que a gente, inclusive, investe nas escolas. Porque a gente tem que ter agilidade agora e ser muito certeiro, cirúrgico, para chegar na raiz do problema. E muitas vezes nós cometemos erros de ficar no periférico, ficar, na verdade, naquilo que é sintomático, entende? Naquilo que é superficial. Então você falou, né? Eu vou cortar a internet da minha casa e... Isso, então tá. Então tira a internet de casa e resolveu o problema. É coração. É ídolo. Não é no pênis, não é na vagina, é no coração. Então do coração vai vir aquela demanda, aquela exigência, eu quero esse prazer. E se não for pela pornografia, vai por outra via. Entende? E a pessoa vai dar um jeito de encontrar, a não ser que ela seja confrontada no você precisa mesmo disso? Como assim você precisa? Onde é que está escrito nas escrituras que você precisa disso? E aí você vai na mentira. Aí nós vamos na mentira central. E como é que é no aconselhamento, quando você entra nessa questão da mentira? Como é que... lógico que eu sei que tem várias pessoas e várias pessoas reagem de cada forma, mas geralmente, assim, como é que é para a pessoa lidar com essa mentira, entendeu? Então, de novo, eu estou partindo da premissa que eu estou falando com um cristão. Sim. Um cristão, eu parto da premissa que alguém, né, que reconheceu Jesus como 100% Deus, 100% homem, o Deus encarnado, que morreu pelo pecado, e ressuscitou, e que esse Jesus, então, agora deu um novo coração para essa pessoa que se viu pecador e que precisa de redenção. Ok, então recebe um novo coração. Recebe o Espírito Santo, o selo do Espírito, significando, né? Está selado no Espírito, no seu coração, então você foi comprado por Deus, você está pago, é propriedade de Deus, exclusiva, e o inimigo não toca. Okay. Então isso tudo está escrito na Bíblia. Sim. Isso tudo é verdade, eu posso me pautar nisso aí. Estou partindo da premissa que a pessoa tem entendimento disso. Okay. O que é triste é, muita gente não tem. Então Sim. você ainda tem que evangelizar. Então nós já estamos falando de discipulado, não de evangelismo. Que o aconselhamento é no campo do discipulado. Ok. Então você parte da premissa que a pessoa já foi evangelizada. Só que o que você descobre? Está a vida inteira na igreja, pode estar envolvida até com liderança e ministério, mas a pessoa nem convertida é. Sim. Mas tudo bem, você evangeliza e de repente a pessoa converte. Ok, essa é a premissa. Entendeu o evangelho, agora nós vamos caminhar. Caminhar no quê? Exatamente nisso aí que é a palavra de Deus. Né? No sentido de esse testemunho, a lei de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus. Sim. E aí a gente vai ver então que tem algumas coisas que não cabem. Uma, com certeza, é crucial, a idolatria. Só que a gente, brasileiro, tem uma visão muito equivocada a respeito da idolatria. Sim. Porque a gente enfiou na cabeça que a idolatria está diretamente relacionada à imagem. Então a gente faz uma diferença, especialmente o povo evangélico. Nós somos evangélicos, a gente enche, né, a boca para dizer, desse pecado eu não corro risco. Por quê? Tá vendo? Nós não temos imagens. Tá bom, conta outra. Né? Porque você vai ver em Romanos 1, o texto que fala que Deus os entregou às suas paixões, né? E quem são essas pessoas? São pessoas que trocaram a verdade pela injustiça, trocaram a verdade pela mentira. E se dobraram diante de criaturas e seres criados ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, ali começa um problema. Em função disso, então, é adorar o ídolo que você quer? Sim.
Então você está entregue. Curiosamente, ali vem alguns exemplos. Como, por exemplo, a imoralidade sexual. Sim. Então, a gente vai chegar a uma conclusão. O problema é a imoralidade sexual? Ou é o que antecede um coração que já está comprometido com o seu próprio prazer em detrimento daquilo que agrada a Deus? É só a consequência de alguém que foi entregue para o governo de si mesmo. Exatamente. E tem os seus ganhos. Né? A pessoa tem os seus ganhos. Então, quando você traz isso para a pessoa, pelo menos que eu tive de experiência, eu não lembro de alguém ter relutado contra isso. Ok. Eu não me recordo. Estou há 15 anos nessa. Uau. Eu não me recordo de alguém ter relutado. Eu não estou dizendo que abandonou pontualmente. Sim. Mas, naquele momento, uma coluna de sofisma rachou. Uau. Esse é o poder da palavra. É o martelo que esmiuça a terra. A verdade que liberta. Então, no mínimo, a pessoa vai voltar com uma pulga enorme atrás da orelha, o que é ótimo. Sim. Porque é isso que o Espírito Santo vai usar para ficar ali, ó. E é isso que o pai da mentira usava, né? Que é exatamente para fazer um discípulo com uma crise de identidade. Ok. Então, nós vamos fazer um movimento inverso. Então, eu não tenho que ficar argumentando, conversando, mentindo, forçando a barra, não. Eu venho com aquilo que está escrito. E ali tem o poder para a salvação daquele indivíduo. Entendi. Né? E a palavra de Deus não volta vazia. Então, você explicar o conceito, costuma fazer aquela pessoa pensar e falar assim, cara, é verdade, eu não amo a Deus. Imagina um líder chegar a essa conclusão. Ele prega sobre isso, mas ele não vive isso. E ele humildemente diante de você falar, eu amo mais o mundo. E ali começa. E ali ele vai ter a alternativa de, ele pode voltar para casa do mesmo jeito, como ele pode se arrepender. E isso quebra o coração de Deus. E aí todos esses frutos de qual a gente está falando, do vício, da pornografia, começa a ser... aí a gente, o que a gente fez? A gente minou uma raiz. Sim. Automaticamente vai parar? Não. Não. Até pode, porque há casos e casos. Sim, sim. Mas a tendência com o tempo, à medida que a pessoa vai amadurecendo essa verdade vai tomando conta do seu ser, aquilo vai fazendo tanto sentido que ela nem frequenta mais aquele ídolo. Ela vai pedir a bênção daquele ídolo. Por quê? Porque ela está agora focada no bom pastor. Ela tem um objetivo agora. É bom você ter colocado isso aqui, ó, que me lembra João 15. Sim. Né, que fala sobre a videira. Então é interessante porque fala do agricultor, fala da videira, e fala dos ramos e dos frutos. Então o agricultor é o pai, né? A videira é Jesus. Os ramos são os cristãos. Sim. E os frutos são a consequência dessa junção. Então Deus vai estar cuidando. Jesus está lá. E Jesus dá esse princípio. O que vocês têm que fazer de tudo não é parar de masturbar. Não é parar de ver filme pornô. Não é parar de fazer sexo grupal. O que Jesus está pedindo é isso. Jesus fala assim, o que eu quero de vocês é que vocês permaneçam na minha verdade. Esse é o único trabalho do ramo. E aí um dia eu fui pesquisar sobre ramo de videira. E uma das coisas que é a característica principal de ramo de videira é flexibilidade. Olha que legal. Então isso aqui, ó, tem que ser flexível. Para quê? Para à medida que a seiva vier, o ramo responder. Uau. Então está falando de obediência. A única coisa que Jesus falou foi isso. Eu só quero que você permaneça na minha palavra. O resto vai acontecer. O fruto de pureza virá. Uau. Isso é lindo. E o que é legal, o fruto de pureza não é para o ramo. É para o outro. É para o outro. A árvore não come o próprio fruto. Não, e é curioso, porque o ramo de videira, se não tiver na videira, ele seca. E ele não presta para nada, a não ser para ser queimado. Você não aproveita... Você já viu alguma coisa, algum artesanato feito com ramo de videira? Não. Você não vai achar, porque não presta para nada. Então, o povo que ele fala, de sem Deus, mim, nada podeis fazer. Aí as pessoas acham o seguinte, não, se eu fizer força eu paro. Se eu orar muito, se eu jejuar muito, se eu fizer um voto, se eu viver na igreja, se eu me dedicar, se eu não beijar, se eu não tocar, se eu não ver celular, tal horário. Isso tal. não tem poder contra a sensualidade.
Nós temos que entender que a gente não consegue gerar a própria santidade. Só a graça de Deus, a gente só tem que responder a ela. E é interessante, porque quando você responde, a glória vai para quem? Para Deus. Para Deus. E quando você faz força e consegue? Para mim. Se ilude que consegue. Consegue por um tempo. Consegue por um tempo. A gente não consegue. Então é isso. Em Deus é possível. Então é isso. A gente tem que parar de ficar na superfície desses pecados. Se você está lutando contra isso, você precisa ir para a raiz desse pecado, que é uma idolatria no seu coração. E amar a Deus acima de todas as coisas é sempre a solução que Ele deu para todos nós. E aí, o que eu vejo, Douglas, sabe o que é? Muita gente emperra no processo porque tenta convencer a Deus que o ama. E eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que ser honesta é falar assim: Deus, eu não te amo. Eu não te prefiro. Eu amo mais o mundo. Eu quero te dizer, você já sabe, uma pessoa sabe quando não é amada. Ainda mais Deus. Obrigado. Sempre muito bom conversar com você. Espero que você tenha sido abençoado. Eu queria que você falasse um pouquinho da Avalanche, dos canais que a Avalanche tem hoje. Legal. Aqui no YouTube. Isso. Onde que a galera pode procurar mais sobre isso? Então, o Avalanche é uma agência de missões urbanas e a gente trabalha com vários eixos. Dentre eles, o treinamento. Então, nós temos várias escolas no decorrer do ano. Uma das escolas é a de sexualidade, a outra é de aconselhamento em sexualidade. A gente está lançando esse ano uma escola de sexualidade para pais e líderes, que vai ser uma escola de 5 dias no mês de julho, e também uma escola de cosmovisão, que também tem tudo a ver com quem se interessa pelo assunto de identidade, que é objeto de estudo de quem trabalha com sexualidade. Mas isso aí não é só voltado para a questão da sexualidade, né? Vale para todas as esferas, porque afinal de contas está falando sobre a sua leitura, sobre seu olhar a respeito da realidade, né? Mas nós temos outras áreas, né? E eu quero convidar todo mundo para entrar. A gente tem o site avalanchemissões.org, a gente tem Instagram, tem o Facebook, tem canal no YouTube também, sempre ali, Missão Avalanche. Legal, vou colocar tudo aqui na descrição para vocês poderem clicar aí e participe das escolas, assista tudo que estiver disponível. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Pega esse vídeo, pega esse link, compartilha com seus amigos, não retém só para você não, vamos compartilhar a cura, a libertação de muitas pessoas que estão cativas nisso. Você pode ser um canal de Deus para essas pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.